Bom, vamos dar continuidade ao que o professor Issal estava falando, e eu vou falar, para não correr, eu vou falar apenas pontos craniométricos, ok? Que, segundo essa teoria que o professor estava falando, é um dos locais de manifestação, ou seja, de saída da emoção destrutiva ou emoção ruim, né? Então, nós consideramos que a parte mental ela é extremamente importante, ou seja, a emoção reprimida ela causa doença e ela vai se manifestar em alguns locais bem específicos, sendo um dos primeiros a acupuntura nesses pontos vertebrais que o professor estava falando, ok? Um dos outros locais seriam esses pontos craniométricos que nós vamos ver agora. Então, esses pontos craniométricos a gente utiliza bastante no nosso pronto atendimento de acupuntura, né, no qual o motivo de procura, a dor, no caso, ela tem sempre uma origem emocional, tá? Então, esses são os 4 pontos craniométricos: bregma, ptério, lambda e astério. Nós vamos ver um por um. Então, o ponto bregma, a indicação dele, né, seriam para dores agudas ou crônicas agudizadas ou em crise, e seriam as dores emocionais, tá? Para a gente localizar o bregma, a gente utiliza sempre a palma da mão do paciente, do indivíduo, tá? No qual a mão espalmada, aqui a bordinha da palma da mão vai estar aqui na testa, pegando aqui a protuberância, a parte nasal aqui. Aonde cair o terceiro dedo, vocês podem palpar em vocês mesmos, vocês vão acabar sentindo uma depressão aqui bastante dolorida, ok? Então, aqui é a localização do bregma, e a gente acaba sempre direcionando a agulha para o mento, para a ponta do queixo, ok? Então, chegou no pronto atendimento, ou chegou no teu consultório com dor aguda ou crônica agudizada, cuja origem é dor emocional, porque nós estamos falando de ponto craniométrico, local de manifestação da emoção ruim, pode fazer o bregma, né? Então, essa paciente, por exemplo, vocês vejam a limitação que ela tem, né, que ela apresenta no movimento de tocar a orelha contralateral e o movimento aqui de tocar o ombro contralateral, né? Ao se fazer o bregma, essa paciente tinha componente emocional importante. Veja que ao colocar o bregma, né, a gente toca o periósteo direcionado sempre para o queixo, para o mento, o efeito ele é imediato. Isso por quê? Porque a origem dessa dor é emocional e não é meridiano principal, ok? Vejam que há uma melhora imediata, tanto de um movimento quanto do outro. Essa paciente, por exemplo, tinha uma ombralgia crônica, agudizada. A gente percebe uma limitação no movimento de abdução do ombro, então isso nos faz pensar no canal do intestino grosso, no da Shang. Como tem componente emocional envolvido, novamente a gente pede para o próprio paciente localizar aqui com o terceiro dedo, então mão espalmada aqui no nariz, aonde cai o terceiro dedo é a localização do bregma, sempre dirigido aqui para o queixo, para o mento, né? Direcionado aqui para o mento, e o efeito, novamente, ele é imediato. Então, vocês podem perceber que a utilização desses pontos craniométricos é muito boa para a resolução do quadro álgico do paciente, né? Tá? Um outro ponto que a gente utiliza muito é o ponto ptério. E o ponto ptério, se vocês forem perceber aqui, ele está na junção das suturas frontal, parietal, temporal e esfenoide. E a manobra que a gente utiliza para achar o ponto ptério é a mão espalmada na ponta do nariz, então é a mão do próprio paciente, aonde cair o dedão dele, que palpem vocês também, novamente, nós temos uma depressãozinha aqui, né? Porque conforme nós nascemos, nós fomos juntando, né? Os ossos foram crescendo e o restante da sutura ficou um pontinho residual, tá? É um ponto bastante dolorido também, vocês podem palpar. E também, novamente, doença de origem emocional, recente ou agudizada, dores agudas e em patologias cujos meridianos distintos estão envolvidos, ou seja, pontos, doenças de origem emocional novamente, tá? Esses pontos craniométricos, vocês podem perceber que eles são bem dolorosos à palpação. Então, o paciente sempre vai fazer o sinal da careta, tá? Vejam que ao palpar o ponto corretamente, né, ao localizar o ptério, ela faz esse sinal da careta, tá? Então,
Pitério também, dores agudas, crônicas em crise, dores emocionais. Então, mão espalmada na testa, né, no rosto do paciente, onde cai o dedão. Nós temos uma depressão natural, aí é a localização do pitério. Essa paciente, por exemplo, ela tinha uma lombalgia com uma retificação da coluna vertebral, né? Então ela tinha uma limitação nesse movimento de flexão e também tinha uma ombralgia direita, no qual a impedia, né, de fazer o movimento de encostar as costas ou abotoar o sutiã. Vejam aqui a limitação quando comparada com o outro lado, né? Vocês sempre questionem para o seu paciente, tem algum componente emocional? Como tem coluna envolvida, já falamos aqui em outras aulas, sempre que tem coluna, sempre tem o sentido de tenho de aguentar, né? Não posso fraquejar, tenho de me manter firme, porque a coluna ela é o nosso eixo, né? E se formos pensar, quando temos algum componente do tipo quero fazer, mas não posso, ou não consigo, ou tenho que fazer, mas eu não quero, né, vai afetar meu membro superior, ok? No caso dela, afetou o membro superior direito. Então, é dor emocional, posso utilizar o ponto pitério, mão espalmada do próprio paciente aqui no rosto, identifico, localizo o ponto pitério, insiro a agulha, tá, na direção da algia, pode ser para a coluna ou para o ombro. Vejam que imediatamente, né, essa limitação que tinha anteriormente, ela acaba sendo resolvida aqui, tá? Porque o componente, novamente, é emocional. Tenho de aguentar, mas não posso, tenho que me manter rígido e quero fazer, mas não consigo. E vejam que o tenho de aguentar, que antes era um limitador aqui do movimento da coluna, ele se resolve imediatamente. Ponto pitério também, para dores crônicas do sistema músculo-esquelético, né? Componente emocional. Então, sempre que vem mulher com dor do sistema músculo-esquelético, sempre questionem o componente emocional envolvido. No caso dessa senhora, teve de aguentar sérios problemas na vida, falou em aguentar, imediatamente nós vamos nos remeter à coluna vertebral, com componente emocional, então, ela também apresentava osteoporose e uma lombalgia com retificação aqui da coluna vertebral. Podemos utilizar o ponto pitério, né, utilizamos o TSUM ou a mão do próprio paciente, localizamos e vejam que esse efeito também ele é imediato. Tá? Isso é muito, muito utilizado lá no nosso pronto atendimento. Tá? Um outro exemplo, uma paciente com uma gonalgia bilateral, com limitação de flexão. Então, vejam que ela não consegue flexionar, está bem limitado o movimento. Tem um componente emocional de quero mudar, mas não posso. Então, sempre que quero mudar, mas não consigo ou não quero, tanto geograficamente quanto emocionalmente, vai me acometer membros inferiores, tá? E não aguento mais, ou seja, vou somatizar na coluna também. Desculpe, quero mudar e não posso, não aguento mais, né? Não é que ela aguenta. E não quero fazer, mas tenho de fazer, ou seja, ela vai ter um acometimento do membro superior. Tá? No caso dela, ela também tinha um sono não reparador, segundo ela. Então, tem componente emocional, é uma dor aguda ou crônica agudizada, então nós podemos pegar o ponto pitério. Tá? A gente localiza, sinal da careta, vejam bem, estimulamos bastante o ponto pitério e a ombralgia, que era limitante, e a gonalgia, que impedia de fazer a flexão aqui do joelho, ela é resolvida também. Tá? Isso é um outro casinho também de retificação da coluna vertebral. Então, tenho de aguentar. Aguentar lembra sempre coluna vertebral. Não posso fraquejar, tenho de me manter rígido. Esse paciente também tinha um sono não reparador, tinha uma lombalgia de causa emocional e acometimento do Dumai, né? Podemos fazer o ponto craniométrico pitério e vejam que esta limitação, ela, com este ponto pitério, ela é resolvida imediatamente, ok? Um outro ponto craniométrico que utilizamos bastante é o ponto lambda. Então, só para lembrar, nós já vimos o bregma, nós já vimos o pitério, estamos falando do lambda. O lambda, alguns conhecem como VG20 modificado, né? A escola do Van Gil utiliza bastante esse ponto, né? O VG20 tradicional, da ápice da orelha, aqui em cima, tá? O nosso aqui é bem mais para trás, perto, encostando no occipital, né? Ele, na verdade, ele tá na junção das suturas parietais, coronal e sagital, né?
para a gente identificar, então, tem que ser a mão espalmada do aplicador, do acupunturista. A gente coloca a nossa mão, né, a palma da mão, sobre a protuberância occipital externa, que é essa linha que a gente tem aqui, né, posterior, e aonde tiver a extremidade do terceiro dedo é o ponto lambda, né? De uma forma meio torta, a gente consegue palpar aqui na gente mesmo, também tem novamente uma depressão, um ponto bastante dolorido. O único cuidado que nós temos que ter, que como o paciente não consegue colocar a própria mão aqui na cabeça, né, no occipital, nós temos que ver se a palma da nossa mão é compatível com a do paciente, tá? Porque, novamente, a gente utiliza a medida do próprio paciente. Então, quando forem a procurar o ponto lambda, comparem a sua mão, a palma da sua mão, com a palma da mão do paciente, tá? Também muito utilizado para algias periféricas e para a patologia dos meridianos curiosos. Quem assistiu a aula do professor de cedo no teatro, nos novos conceitos, né, dos meridianos, né, viu que todos os meridianos curiosos, eles saem do rim, do Shen rins, né? Então, na filosofia do professor e está escrito no Ling Shu também, trate sempre o oposto. Como todos os canais curiosos têm origem no VC1, eu posso tratar o oposto, que seria o ponto lambda. Então, em qualquer patologia do canal curioso, né, e vocês viram hoje cedo a decodificação deles, ou seja, os sintomas chaves de cada um dos canais curiosos, se tiver mais de um canal curioso, nós podemos tratar o ponto lambda. É muito bom para isso, ok? Tratamos todos de uma vez só. Então, mão espalmada aqui na protuberância occipital do próprio paciente, aonde tiver o terceiro dedo, nós inserimos a agulha direcionada para o nariz. Então, muito bom para dores crônicas e variadas, múltiplas, né, do sistema musculoesquelético e acometimento de canais curiosos, ok? Lambda bregma e epitélio, dor de distinto, causado pelo distinto, lambda, meridianos curiosos, tá? Então, essa paciente, por exemplo, ela tinha uma lombalgia com irradiação, né, com acometimento da raiz de L5, hérnia de disco entre L4 e L5, tinha manobra de Valsalva positiva, tinha uma retificação da coluna vertebral com limitação da flexão, e sinais de comprometimento de L5. Então, ao palpar aqui, ela tinha bastante dor. Então, fazemos o ponto lambda, comparamos a nossa mão com a mão do paciente, onde cai o terceiro dedo, dirige para a ponta do nariz, tá? E há uma melhora bastante importante nesse movimento de flexão da coluna, tá? Esta é um outro caso de ombralgia. Também, vejam que a gente recebe bastante patologia, né, bastante algia do sistema musculoesquelético, uma limitação importante aqui do movimento de tocar a orelha contralateral, uma limitação aqui importante também, olha, percebam aqui, né, do movimento de coçar as costas ou abotoar o sutiã. Vamos, então, fazer o ponto lambda. E, imediatamente, né, lembra de direcionar o lambda para a ponta do nariz, estimular bastante, vigorosamente, e aqui a gente acaba tendo o efeito imediato, né? O que estava bastante limitado aqui, ele é resolvido na hora, tá? Então, vocês vão ver aí vários casos, nós vamos passar aqui, né? Por exemplo, aqui tem uma afecção do Dumai, do Yanquiao. Eu quero só chegar no vídeo para vocês poderem ver o efeito, ok? Então, esse é um outro caso do lambda, agora sim. Tá? Então, essa era uma senhora que tinha uma lombalgia crônica. Vejam a dificuldade que ela chega no nosso pronto atendimento, tinha um sono não reparador, vejam a faces de dor dela, tinha dificuldade para deambular, limitação da flexão da coluna. Nós comparamos, então, a nossa palma da mão com a palma da mão da paciente. Estamos localizando, o Dr. Jorge, que nos ajuda aí nesse momento, está localizando o ponto craniométrico lambda. Ele faz a inserção, né? A gente sempre localiza e deixa o dedo como referência. Colocamos a agulha e estimulamos, tá? Dirigindo para o nariz e a gente acaba reavaliando, tá? A gente estimula vigorosamente, sempre direcionado para a ponta do nariz. Vejam que isso é imediato. Vejam que até a face dela acaba mudando, né? Alguns pacientes acabam travando, tanto por medo, porque passaram algum tempo sem fazer esse movimento, como
às vezes tem algum outro processo degenerativo já instalado, ok? Mas a lombalgia, a dor e a dificuldade para deambulação, vocês viram que resolveu, né? Então, antes ela conseguia flexionar só isso, e agora ela foi até lá embaixo, tá? O último ponto que nós vamos ver é o ponto astéreo, tá? Também no encontro aqui das suturas, lambdoide, occipitomastoide, paretomastoide, etc, etc. Para localizar de forma prática, a gente acaba pegando como referência o processo mastoide aqui e o lambda que nós acabamos de localizar, ok? Desta linha traçada entre a mastoide e o lambda, nós dividimos essa distância em 3 e o astéreo ele está no primeiro terço. Já tem uma outra foto no slide posterior, ok? E a agulha está sempre direcionada para o olho contralateral. Tudo que for distúrbio neurovegetativo, né, isso inclui tremores, parestesias, formigamentos, disfunções neurovasculares, fraqueza de membros inferiores, superiores, etc. O ponto astéreo ele é muito bom. Tudo que mexer com o sistema nervoso pode fazer o ponto astéreo, ok? Então, de forma prática, aqui está o lambda e aqui está o processo mastoide. Dividimos em 3, essa distância ele está neste primeiro terço. Então, se vocês procurarem localizar em vocês mesmos, peguem a mastoide, peguem o lambda. Aqui neste primeiro terço, onde fica o astéreo, ele também tem uma depressão. Apertem aí que também vai estar bastante dolorida, ok? Então, tudo que tiver patologia do sistema nervoso simpático, tremores, Parkinson, parestesia, pode fazer o ponto astéreo. Lembrar de direcionar para o olho contralateral, ok? Pacientes com sequela de AVC, também pacientes com tremores essenciais, também de membro superior direito, é muito bom. Então, o que a gente percebe lá no nosso pronto atendimento é que, já os convidei a frequentar nosso serviço na outra aula, né? Vocês precisam ter várias ferramentas para poder tratar o seu paciente. Por exemplo, o doutor Oswaldo Picunas, que vai falar logo em seguida, tem uma experiência muito boa, tanto com Yamamoto quanto com Sujoki, inclusive para sequela de AVC. Então, uma ferramenta a mais. Para você dizer qual é a melhor, você tem que ter essa experiência. Você vai adquirir experiência, atenda alguns pacientes, faça astéreo, atenda outros pacientes, faça Sujoki, faça Yamamoto. Você vai ter a sua própria experiência, que em determinados tipos de paciente funciona melhor tal ponto ou tal técnica, em outros uma técnica diferente, ok? Então, pacientes, por exemplo, com parestesia da mão, essa paciente tinha, então, processo mastoide, lambda, primeiro terço, faço o ponto astéreo direcionado para o olho contralateral, ok? Tudo bem? Pontos craniométricos. Silvana, tenho tempo para o Cialic? Então, o Cialic faz parte também do sistema criado pelo professor. Então, nós temos pontos craniométricos e nós temos o sistema de acupuntura da linha da implantação dos cabelos, né? E isso, de uma forma bem breve, né, surge tem o seu fundamento que o Jinshen, todos sabem que a quintessência energética é armazenada no Shen. No Shen também temos, né, a nossa parte imaterial, então nós vimos aí o Ro, o Rum, o Po, o Zi, etc., que é a parte imaterial que vai dar origem ao Zhang e ao Fu posteriormente, e todas essas estruturas que eles tomam conta, né? Então, no Jinshen tem a representação, tem a parte imaterial dos 5 movimentos e dos 5 órgãos, né? Então, o Jinshen, conforme ele vai ascendendo pela medula, chegando até a cabeça, ao topo da nossa cabeça, que é a parte mais yang que temos, né? Ele vai deixando vários microsistemas ao longo do caminho. Então, nós vamos ter sistemas do Shu do dorso, dos pontos Jing, que carregam também o nosso Jing ancestral. Ele vai do sistema da aurículo, né? Porque a aurículo nada mais carrega do que os nossos pontos Jing, o INSA, o escalpiana, né? Está aí o Dr. Jaime, que é um especialista aí na acupuntura escalpiana, e vai ascendendo até chegar à cabeça. E, em especial, ao couro cabeludo.
né? Então, cabeça é a parte mais yang que temos, e podemos dividir a cabeça também na parte anterior, ou seja, a parte yang, e a parte da implantação dos cabelos mesmo, que seria a região yin. Então, essa linha de implantação do cabelo nada mais é do que uma interface entre a região yin e a região yang. E isso corresponderia ao nosso sistema músculo-esquelético. Então, segundo o professor Issal, essa seria a nossa representação aqui de toda a linha de implantação do cabelo, ok? Então, começaríamos com uma divisão aqui na nossa linha mediana e temos para a direita e para a esquerda, ok? Então, aqui corresponderia a cabeça, aqui a coluna cervical e aqui a região do ombro. Onde é que a gente vê a região do ombro, omoplata, ou seja, simbolizada, né, representada no membro superior? Quando a gente faz essa dobrinha, essa curvinha que o cabelo começa a descer, ok? Aqui é um ponto-chave de localização para nós, que indica o membro superior. Puxa, mas eu já perdi os cabelos, ou tenho entradas, como é que faz? Lembram-se como localiza, né, a linha de implantação do cabelo? Então, pede para o paciente franzir a testa, não pode ter botox, e aí acha a ruga, né, a linha de expressão, a última, tá? Nós vamos ver numa foto aí, aqui, ó. A gente pede para o paciente franzir a testa e ver onde é que está a última linha de expressão, ok? Em mulher também, tá, gente? Essa história de que mulher não fica calva é uma pinóia. A gente tem visto cada vez mais mulheres, não só com entradas aqui, né, mas ficando calvas, ok? Então, cabeça, coluna cervical, membro superior. Essa é a representação aqui desta primeira parte. Meu ponto de referência, membro superior, ombro. Vou começar a descer aqui. O que tem após a coluna cervical? Eu tenho coluna torácica, que vai desde este ponto-chave, da curva do cabelo, até aqui a nossa costeleta, que corresponderia ao diafragma. Então, T1 até T12. Então, patologias da coluna torácica, nós vamos procurar pontos de dor aqui, nessa descida da linha do cabelo. Se é mais ou menos mais T2, T3, eu vou procurar mais para cima. Vou palpando na linha de implantação de cabelo e vou pesquisando pontos de dor. Se é T11, T9, T10, mais para baixo aqui. Então, outro ponto de referência importante é aqui a nossa costeleta, ok? Que corresponderia ao nosso diafragma. Do diafragma até aqui o ápice da orelha, na linha de implantação do cabelo, aqui corresponde ao joelho. Então, começamos a ascender agora, estamos contornando aqui a cabeça, nós vamos ter L1 até L5. Então, se eu tenho uma hérnia de disco entre L4 e L5, vou procurar mais para perto do ápice da orelha, aqui um ponto de dor. A palpação ela é ungueal, bem localizada, porque um microponto representa uma grande área, corresponde ao T4 inteiro, o L5 inteiro, ok? Então, sempre procurem ao redor, é um pouco que nem a procura do Yamamoto. Dói um pouco aqui, sim, dói mais, direcionei um pouquinho mais para o lado, dói mais, ok? Então, novamente o mesmo raciocínio, quer dizer, se eu tenho uma patologia mais alta, entre L2 e L3, vou procurar aqui mais para perto da costeleta, se for mais baixo, eu vou procurar perto do joelho. Desculpa, aqui quadril. O joelho está aqui a meia distância e o tornozelo aqui no processo mastoide, ok? Tudo bem? Gravaram, né? Desculpe. Então, a partir de agora, L4, L5, daqui do quadril, à meia distância está o joelho, e bem aqui na virada, na dobra, onde a gente faz a curvinha do cabelo novamente, está o tornozelo. Então, toda essa região corresponde, né, ao fêmur ou à coxa, e daqui do joelho até o tornozelo corresponderia à perna. Então, nós sempre devemos pesquisar unguealmente local da dor, ok? Já a parte posterior seria aqui o tornozelo, como nós falamos, aqui na dobrinha, e o pé estaria representado desta forma. Então, dedos do pé e aqui tornozelo calcâneo. Então, esse ponto
esse sistema do Cialic, ou da linha de implantação do cabelo, é muito bom para calcanealgia ou as tarsalgias, que é bem difícil da gente tirar dor, né, com os pontos tradicionais. Você espeta, 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 muda, 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 e o paciente fala, olha, melhorou mais ou menos, né? Outro componente que é muito bom é a estimulação, a eletroestimulação, também ajuda bastante, mas aqui ele é bastante eficaz, ok? Gravem isso, tirem foto. Quando tiver um paciente com calcanealgia, põe a agulha aqui, estimula vigorosamente, que vocês vão perceber o efeito, ok? Então, olha, a aplicação prática disso tudo que nós estamos falando. Esse paciente tinha uma lombalgia crônica com retificação da coluna vertebral, com um pouquinho de cifose. Então, nós estamos falando da coluna lombar. Então, aqui é da costeleta até o quadril, ponto mais alto da orelha, o ápice da orelha. Nós vamos palpar aqui L1, L2, L3, L4, L5. Nós vamos procurar ponto de dor, ok? E estimular vigorosamente. A inserção da agulha ela é perpendicular e a gente estimula o periósteo. Puxa vida, o que tem o periósteo a ver com a história? Periósteo é ricamente enervado de fibras nervosas, não é isso? Então, definição de ponto de acupuntura, o que é? Maior local de maior concentração de fibras nervosas. Então, o periósteo pode ser considerado um ponto de acupuntura. Ele vai ter o efeito da acupuntura ao estimular, tá? Ó, um exemplo de calcanealgia com esporão. Vamos procurar dor aqui no tornozelo, aqui corresponde ao calcanhar, e aqui mais os dedos do pé, tá? Então, procura um ponto de dor que corresponde à área do calcâneo e estimula vigorosamente. Tudo bem? Uma outra paciente com lombalgia, limitação da flexão, né, da coluna. De novo, vamos delimitar aqui L1 até L5, vamos procurar o ponto de maior dor, palpação ugueal e a resolução imediata. Às vezes, não melhorou tanto, tira a agulha e insere de novo, porque às vezes é um microponto para o lado, microponto para cima, e vocês vão achar, ok? Essa paciente tinha uma coxalgia, dor na coxa, irradiação, face lateral da coxa, uma marcha claudicante, não consegue fletir e flexionar o quadril, né? Então, vamos pegar o ponto do quadril aqui e aperta, procura o ponto de maior dor, insere a agulha, estimula e ela imediatamente consegue fazer esse movimento de flexão, tá? Vejam que é bem topográfica essa correspondência, né? Essa paciente aqui, olha, é uma paciente com gonalgia crônica, então ela tinha grande dificuldade, uma limitação importante ao agachar. Nós vamos localizar, então, o ponto joelho, porque era o joelho dela que doía, né? Então, aqui seria o quadril, aqui o calcanhar, né? Então, no meio do caminho tem o nosso joelho. O Dr. Jorge estimula vigorosamente, tá? E aí nós vamos reavaliar o quadro dessa paciente. Então, vejam que primeiro ela vai um pouco com medo, ela fala, ai, meu Deus, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Mas vejam que a limitação ela está resolvida, né? Até ela falar, nossa, ela fica espantada, né? O paciente se espanta mesmo, ele tem, às vezes, medo de fazer o movimento para não cair, ok? Então, vejam aí as fotos comparativas. Essa senhora aqui também, olha, tem uma umbralgia crônica, ela tem limitação aqui nesse movimento de coçar as costas ou abotoar o sutiã. Ela refere dor aqui, uma dor bem pontual, né, no ombro. Ela, ó, mulher, já perdeu o cabelo, tá vendo a última linha de expressão, a ruga aqui, né? Então, nós vamos procurar o ponto do membro superior, que é onde começa a fazer a dobrinha do cabelo. A gente vai estimular, não sei se vocês conseguem ver, começa a ficar bem avermelhado, né, esse ponto que a gente estimula, tá? E vejam que ela consegue fazer. Ela nunca vai conseguir chegar até aqui em cima, porque ela é um pouco cheinha, né? Então, vejam, ó, comparado com o ombro normal, ela conseguiu voltar ao alcance que ela tinha. Tudo bem? Tudo. Silvana? Deu? Certo? Tá bom. Tudo então, bem? Tá bom. Gente, o osso occipital, para quem quiser, eu mando isso por e-mail para vocês, que é um outro sistema do professor, ok? Então, tá bom. Obrigada. Obrigada.